O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus amados, como temos visto na leitura desse texto, o Senhor é o Deus que promete, o Senhor é o Deus que cumpre a sua promessa. As palavras que lemos foram as palavras do apóstolo Pedro, ministrada aos destinatários de sua carta, provavelmente um grupo de igreja descrito na abertura da primeira carta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, nos apresenta um grupo de igrejas que recebe a carta do apóstolo Pedro. No trecho, o apóstolo ele traz algumas considerações importantes, as quais deveriam ser observadas pelos crentes no instante que estivesse se cumprindo. Pedro chama a atenção para o aparecimento dos escarnecedores, pessoas ou grupo que, por descrerem das Escrituras, haveriam de zombar. Haveriam de zombar dos que creriam nas Sagradas Escrituras. Esse grupo iria questioná-los quanto ao cumprimento da promessa acerca do retorno de Cristo. Ao perceberem que o tempo avançava e, ao não verem diante de si o cumprimento daquilo que havia sido pronunciado, tais pessoas haveriam de intentar contra a fé dos cristãos, tentando colocar dúvida quanto à veracidade dos ensinos dos apóstolos. Pedro, no versículo 3, ele declara que este foi um dos motivos a qual ele escreve essa carta, para adverti-los, para fazê-los lembrar do que já foi ensinado por meio dos profetas, das palavras de Jesus Cristo e dos ensinos dos apóstolos. O apóstolo então exorta os irmãos a não se deixarem levar por tais pessoas. Ao invés disso, eles deveriam estar sempre firmes ao ensino do Senhor. Queridos, eles deveriam a cada momento estar firme nessa exortação, permanecer firme na fé, considerando que em breve Deus haveria de cumprir a sua promessa. Versículo 8 ao 10, ele diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10 ele diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Embora Deus não esteja preso ao tempo, Ele estabeleceu o tempo para nós. E dentro desse tempo que Ele estabeleceu para nós, há um momento exato do cumprimento de suas promessas. Ele declarou ao profeta Jeremias que Ele é aquele que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Jesus também nos declarou em Mateus capítulo 24, versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Temos conosco a certeza que a promessa se cumprirá. Devemos estar sempre firmes e seguros nesse sentido. Conforme nos declara o escritor aos Hebreus, que retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus amados irmãos, estejamos a cada dia assegurados que em breve se cumprirá. Em breve Jesus Cristo voltará, e no raiar das nuvens, de modo glorioso, Ele há de reunir todos os escolhidos para cumprir aquilo que está escrito. Enquanto isso, meu amado irmão, minha amada irmã, continue firme, continue perseverando, continue dedicado no Senhor. Queridos, o Senhor ele não retarda a sua promessa. As promessas de Deus continuam de pé, as promessas de Deus continuam firmes, e as promessas de Deus têm sua certeza que há de se cumprir.
Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Que você a cada dia possa acrescentar a sua fé na certeza de que Deus ele não mente, de que Deus ele não volta atrás. As promessas de Deus, elas não serão retardadas de maneira nenhuma. Veremos as promessas de Deus deixar de se cumprir. Ela se cumprirá no momento oportuno designado por Deus.